Poemas em Conjuntos, de Fernando Pessoa. A água chia no púcaro que levo à boca. A água chia no púcaro que levo à boca. É um som fresco, diz-me quem me dá a bebê-la. Sorrio. O som é só um som de chiar. Bebo a água sem ouvir nada com a minha garganta. A criança. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas age como um Deus doente, mas como um Deus, porque embora afirme que existe o que não existe, sabe como é que as coisas existem, que é existindo. Sabe que existir existe e não se explica. Sabe que não há razão nenhuma para nada existir. Sabe que ser é estar em um ponto. Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. A espantosa realidade das coisas. A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é. E é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra e quanto isso me basta. Basta existir para se ser completo. Tenho escrito bastantes poemas, hei de escrever muitos mais naturalmente. Cada poema meu diz isto, e todos os meus poemas são diferentes, porque cada coisa que há é uma maneira de dizer isto. Às vezes ponho-me a olhar para uma pedra. Não me ponho a pensar se ela sente. Não me perco a chamar-lhe minha irmã. Mas gosto dela por ela ser uma pedra. Gosto dela porque ela não sente nada. Gosto dela porque ela não tem parentesco nenhum comigo. Outras vezes ouço passar o vento, e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Eu não sei o que é que os outros pensarão lendo isto, mas acho que isto deve estar bem porque eu penso sem estorvo, nem ideia de outras pessoas a ouvir-me pensar, porque o penso sem pensamentos, porque o digo como minhas palavras o dizem. Uma vez chamaram-me poeta materialista, e eu admirei-me porque não julgava que se me pusesse chamar qualquer coisa. Eu nem sequer sou poeta, vejo. Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho. O valor está ali, nos meus versos. Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade. A guerra. A guerra que aflige com os seus esquadrões o mundo é o tipo perfeito do erro da filosofia. A guerra, como todo humano, quer alterar. Mas a guerra, mais do que tudo, quer alterar e alterar muito, e alterar depressa. Mas a guerra inflige a morte, e a morte é o desprezo do universo por nós. Tendo por consequência a morte, a guerra prova que é falsa. Sendo falsa, prova que é falso todo o querer alterar. Deixemos o universo exterior e os outros homens onde a natureza os pôs. Tudo é orgulho e inconsciência. Tudo é querer mexer-se, fazer coisas, deixar rastro, para o coração e o comandante dos esquadrões. Regressa aos bocados o universo exterior. A química direta da natureza não deixa lugar vago para o pensamento. A humanidade é uma revolta de escravos. A humanidade é um governo usurpado pelo povo. Existe porque usurpou, mas erra porque usurpar é não ter direito. Deixai existir o mundo exterior e a humanidade natural. Paz a todas as coisas pré-humanas, mesmo no homem. Paz à essência inteiramente exterior do universo. A neve. A neve pôs uma toalha calada sobre tudo. Não se sente senão o que se passa dentro de casa. Embrulho-me num cobertor e não penso sequer em pensar. Sinto um gozo de animal e vagamente penso, e adormeço sem menos utilidade que todas as ações do mundo. A noite desce. A noite desce, o calor sossobra um pouco. Estou lúcido como se nunca tivesse pensado, e tivesse raiz, ligação direta com a terra. Não esta espécie de ligação de sentido secundário observado à noite quando me separo das coisas e me aproximo das estrelas ou constelações distantes. Erro, porque o distante não é o próximo, e aproximá-lo é enganar-me.
Ah, querem uma luz. Ah, querem uma luz melhor que a do sol. Querem prados mais verdes do que estes. Querem flores mais belas do que estas que vejo. A mim este sol, estes prados, estas flores contentam-me. Mas, se acaso me descontentam, o que quero é um sol, mais sol que o sol. O que quero é prados, mais prados que estes prados. O que quero é flores, mais estas flores que estas flores. Tudo mais ideal do que é do mesmo modo e da mesma maneira. Assim como falham as palavras quando querem exprimir qualquer pensamento. Assim falham os pensamentos quando querem exprimir qualquer realidade. Mas, como realidade pensada não é a dita, mas a pensada. Assim, a mesma dita realidade existe, não o ser pensada. Assim, tudo que existe, simplesmente existe. O resto é uma espécie de sono que temos, infância da doença, uma velhice que nos acompanha desde a infância da doença. Criança desconhecida. Criança desconhecida e suja, brincando à minha porta. Não te pergunto se me trazes um recado dos símbolos. Acho-te graça por nunca ter te visto antes. E naturalmente, se pudesses estar limpa, eras outra criança. Nem aqui vinhas. Brinca na poeira. Brinca. Aprecio a tua presença só com os olhos. Vale mais a pena ver uma coisa sempre pela primeira vez que conhecê-la. Porque conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez. E nunca ter visto pela primeira vez é só ter ouvido contar. O modo como essa criança está suja é diferente do modo como as outras estão sujas. Brinca, pegando numa pedra que te cabe na mão. Sabes que te cabe na mão. Qual é a filosofia que chega a uma certeza maior? Nenhuma. E nenhuma pode vir brincar nunca à minha porta. Creio que irei morrer. Mas o sentido de morrer não me move. Lembro-me que morrer não deve ter sentido. Isto de viver e morrer são classificações como as das plantas. Que folhas ou que flores têm uma classificação? Que vida tem a vida ou que morte a morte? Tudo que são termos onde se define. De longe. De longe vejo passar um rio, um navio. Vai, tejo abaixo indiferentemente. Mas não é indiferentemente por não se importar comigo, e eu não exprimo desolação com isto. É indiferentemente por não ter sentido nenhum, externo ao fato. De ir rio abaixo sem rumo, de metafísica, rio abaixo até a realidade do mar. Dizes-me, tu és mais alguma coisa que uma pedra ou uma planta? Dizes-me, sentes, pensas e sabes que pensas e sentes. Então as pedras escrevem versos? Então as plantas têm ideias sobre o mundo? Sim, há diferença. Mas não é a diferença que encontras, porque o ter consciência não me obriga a ter teorias sobre as coisas, só me obriga a ser consciente. Se sou mais que uma pedra ou uma planta? Não sei. Sou diferente. Não sei o que é mais ou menos. Ter consciência é mais que ter cor? Pode ser e pode não ser. Sei que é diferente apenas. Ninguém pode provar que é mais que só diferente. Sei que a pedra é a real e que a planta existe. Sei isto porque elas existem. Sei isto porque os meus sentidos me mostram. Sei que sou real também. Sei isto porque os meus sentidos me mostram, embora com menos clareza que me mostram a pedra e a planta. Não sei mais nada. Sim, escrevo versos e a pedra não escreve versos. Sim, faço ideias sobre o mundo e a planta nenhuma. Mas é que as pedras não são poetas, são pedras. E as plantas são plantas só, e não pensadores. Tanto posso dizer que sou superior a elas por isto, como que sou inferior. Mas não digo isso. Digo, da pedra é uma pedra. Digo, da planta é uma planta. Digo, de mim sou eu. E não digo mais nada. Que mais há de dizer?
Entre o que vejo. Entre o que vejo de um campo e o que vejo de outro campo, passa um momento uma figura de homem. Os seus passos vão com ele na mesma realidade. Mas eu reparo para ele e para eles, e são duas coisas. O homem vai andando com as suas ideias, falso e estrangeiro, e os passos vão com o sistema antigo que faz as pernas andar. Olho-o de longe sem opinião nenhuma. Que perfeito que é nele o que ele é, o seu corpo. A sua verdadeira realidade que não tem desejos nem esperanças, mas músculos e a maneira certa e impessoal de os usar. É noite. É noite. A noite é muito escura. Numa casa a uma grande distância brilha a luz de uma janela. Vejo-a e sinto-me humano dos pés à cabeça. É curioso que toda a vida do indivíduo que ali mora, e que não sei quem é, atrai-me só por essa luz vista de longe. Sem dúvida que a vida dele é real, e que ele tem cara, gestos, família e profissão. Mas agora só me importa a luz da janela dele, apesar de a luz estar ali por ele a ter acendido. A luz é a realidade imediata para mim. Eu nunca passo para além da realidade imediata. Para além da realidade imediata não há nada. Se eu, de onde estou, só vejo aquela luz, em relação à distância onde estou, há só aquela luz. O homem e a família dele são reais do lado de lá da janela. Eu estou do lado de cá, a uma grande distância. A luz apagou-se. Que me importa que o homem continue a existir? Estas verdades não são perfeitas porque são ditas, e antes de ditas, pensadas. Mas no fundo o que está certo é que elas negaram-se a si próprias, na negação oposta de afirmarem qualquer coisa. A única afirmação é ser, e ser o oposto é o que não queria de mim. Estou doente. Estou doente. Meus pensamentos começam a estar confusos, mas o meu corpo, tirado as coisas, entra nelas. Sinto-me parte das coisas e uma grande libertação começa a fazer-se em mim. Uma grande alegria solene como a de eu estar bem. É talvez o último dia da minha vida. É talvez o último dia da minha vida. Saudei o sol, levantando a mão direita. Mas não o saudei, dizendo-lhe adeus. Fiz sinal de gostar de o ver antes. Mais nada. Falas de civilização. Falas de civilização e de não dever ser, ou de não dever ser assim. Dizes que todos sofrem, ou a maioria de todos, com as coisas humanas postas desta maneira. Dizes que se fossem diferentes sofreriam menos. Dizes que se fossem como tu queres, seria melhor. Escuto sem te ouvir. Para que te quereria eu ouvir? Ouvindo-te, nada ficaria sabendo. Se as coisas fossem diferentes, seriam diferentes. Eis tudo. Se as coisas fossem como tu queres, seriam só como tu queres. Ai de ti e de todos que levam a vida, a querer inventar a máquina de fazer felicidade. Gozo os campos. Gozo os campos sem reparar para eles. Perguntas-me por que os gozo. Por que os gozo, respondo. Gozar uma flor é estar ao pé dela inconscientemente e ter uma noção do seu perfume nas nossas ideias mais apagadas. Quando reparo, não gozo. Vejo. Fecho os olhos e o meu corpo que está entre a erva pertence inteiramente ao exterior de quem fecha os olhos. À dureza fresca da terra cheirosa e irregular, e a alguma coisa dos ruídos indistintos das coisas a existir. E só uma sombra encarnada de luz me carrega levemente nas órbitas, e só um resto de vida houve. Hoje de manhã saí muito cedo, por ter acordado ainda mais cedo, e não ter nada que quisesse fazer. Não sabia por caminho tomar, mas o vento soprava forte, varria para um lado, e segui o caminho para onde o vento me soprava nas costas. Assim tem sido sempre a minha vida, e assim quero que possa ser sempre. Vou onde o vento me leva, e não me sinto pensar. Não basta.
Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego, para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Navio que partes. Navio que partes para longe. Por que é que, ao contrário dos outros, não fico, depois de desapareceres, com saudades de ti? Porque quando te não vejo, deixaste de existir. E se tem saudades do que não existe, sinto-a em relação a coisa nenhuma. Não é do navio, é de nós que sentimos saudade. Noite de São João. Noite de São João para além do muro do meu quintal. Do lado de cá, eu sei noite de São João, porque há São João onde o festejam. Para mim, há uma sombra de luz de fogueiras na noite, um ruído de gargalhadas, os baques dos saltos, e um grito casual de quem não sabe que eu existo. Nunca sei. Nunca sei como é que se pode achar um poente triste. Só se é por um poente não ter uma madrugada. Mas se ele é um poente, como é que ele havia de ser uma madrugada? O espelho. O espelho reflete certo. Não erra porque não pensa. Pensar é essencialmente errar. Errar é essencialmente estar cego e surdo. Ontem o pregador. Ontem o pregador de verdades dele falou outra vez comigo. Falou do sofrimento das classes que trabalham. Não do das pessoas que sofrem, que é afinal quem sofre. Falou da injustiça de uns terem dinheiro e de outros terem fome, que não sei se é fome de comer, ou se é só fome da sobremesa alheia. Falou de tudo quanto pudesse fazê-lo zangar-se. O que ouviu os meus versos? O que ouviu os meus versos disse-me: que tem isso de novo? Todos sabem que unir a flor é uma flor e uma árvore é uma árvore. Mas eu respondi: nem todos. Porque todos amam as flores por serem belas, e eu sou diferente. E todos amam as árvores por serem verdes e darem sombra, mas eu não. Eu amo as flores por serem flores, diretamente. Eu amo as árvores por serem árvores, sem o meu pensamento. O único mistério do universo. O único mistério do universo é o mais e não o menos. Percebemos demais as coisas. Eis o erro, a dúvida. O que existe transcende para mim o que julgo que existe. A realidade é apenas real e não pensada.